Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre informações que circulam em particular naquela mídia especializada, onde a partir dessas informações nós conseguimos bastante subsídio que vão nos ajudar mais adiante a entender o cenário como um todo e nas nossas tomadas de decisão, seja para comprar ativos, aumentar posições ou até nos desfazer de algum ativo da nossa carteira. Eu vou falar sobre a AES Brasil e a possibilidade de um novo comprador. Também vou falar sobre salários e estratégias. E de acordo com o vídeo que eu já tinha feito no dia de hoje sobre os proventos pagos pela AES Brasil, lembrando que hoje é dia 2 de maio de 2024, que eu complementaria com uma informação que surgiu recentemente no mercado, e ela foi publicada aqui na Bloomberg Linha, assinada por 3 pessoas, Leda Alvim, Cristiane Lucchesi e François de Beaupuy. Veja que o nome até é um nome francês, então talvez tenha algum significado que a gente está vendo nesta manchete. A francesa Total Energy entra na disputa pela AES Brasil Energia, dizem fontes. Às vezes, dizer fontes pode ser uma notícia que se está colocando, mas se está citando alguém assim que se pegou de orelhada, mas muitas vezes tem fundamento. É importante a gente compreender bem a notícia que está sendo publicada para verificar se realmente a gente consegue tirar daí algum fundamento. Essa notícia ela é de uns 3 dias atrás, dia 29 de abril de 2024, onde foi colocado aqui então que a francesa Total Energy entrou na disputa para comprar ativos da AES no Brasil. Por que isso? Porque a AES Corporation quer se desfazer da sua posição no Brasil, não está mais interessada. E é curioso isso, que tem muita informação circulando, uma delas veio de rebaixamento da companhia, de neutra para venda. Isso fez com que a ação descesse, se eu não me engano agora está cotada ali no entorno de R$ 9,50. E nesses valores, o que se tem visto, é que o valor de mercado da companhia ele fica nesse entorno aqui de 5,6 bilhões, sendo que a matriz, ou seja, se está falando aqui da AES Corporation, ela pede 7 bilhões para vender a AES Brasil. Mas veja que existem outros concorrentes aqui no meio dessa história. Além da Total, também tem a Auren Energia, a China Three Gorges e a Goldman Sachs e o Itaú não quiseram fazer comentários sobre essas negociações, sendo que a Goldman Sachs e o Itaú são empresas que foram contratadas para justamente, segundo dizem, fazer então o encaminhamento desse processo de venda da participação da AES Corporation na AES Brasil. A CTG, que a gente já até analisou a companhia aqui no canal, pelo menos uma daquelas das empresas a qual ela é controladora, então ela possui unidade no Brasil e a Total Energy anunciou em outubro de 2022 a criação de uma joint venture com a Casa dos Ventos para construir e operar portfólio renovável da empresa brasileira. Então tem essas informações aí circulando. O preço da ação da AES Brasil realmente está em preço baixo, se comparado com preços que a companhia já possuiu no passado. Então, hoje, dia 2 de maio de 2024, agora 15 horas e 44 minutos, a cotação da ação está a R$ 9,54. E aqui a gente pode fazer um cálculo, que é multiplicar o preço da ação pelo número de ações. Veja que a gente vai chegar nesses 5,7 bi aproximadamente, e o valor de mercado aqui está em 5,6, mas aqui a gente precisa também considerar que isso aí foi calculado no dia 29. Já a matriz, então, ela está pedindo, como eu disse anteriormente, 7 bilhões para vender a sua participação. Olhando agora para essa reportagem do jornal Floripa, é uma reportagem assinada pela redação, ela é bem mais antiga, do dia 12 de abril de 2024, da metade do mês passado. E nesse Fórum Energia, eu falei alguma coisa sobre isso, só que uma outra reportagem, a transição energética garantirá demanda firme, segundo o CEO
da AS Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, de maneira complementar, como é que a AS Brasil está enxergando. Aqui nós temos duas visões. Uma, a AS Corporation querendo se desfazer da sua posição, empresas interessadas, ou seja, a gente tem uma visão externa, e agora nós vamos olhar pelo lado de dentro, como é que a companhia está vendo de si para fora, do ponto de vista de como ela vai acabar se posicionando. Segundo foi levantado, então, pelo CEO da companhia, a demanda por energia no Brasil está garantida. Já com a oferta, o cenário não é tão tranquilo. Então veja, vamos tentar entender aqui. A demanda, ou seja, quem precisa consumir energia, tudo ok. Agora, para quem vai oferecer a energia, talvez as coisas não sejam tão tranquilas. E na visão dele, há dificuldades na instalação de geradores eólicos, especialmente aqueles que ficam em terra, e isso é o que pode tornar difícil a implantação da transição energética. Ainda na visão do CEO da companhia, a demanda por energia de fontes renováveis será crescente. Ainda considerando que o fornecimento da energia elétrica no Brasil é, de forma majoritária, renovável, com 61, quase 62% de geração hidrelétrica. Ou seja, ele quer dizer com isso que ainda tem um campo bastante interessante para o crescimento tanto da solar quanto da eólica. E segundo o entendimento dele, de acordo com os estudos que eles vão fazendo, né, mesmo sendo dominante e confiável, essa fonte, que é a fonte hídrica, não será suficiente no longo prazo. Particularmente com relação à energia eólica, a dificuldade da cadeia produtiva, com poucos lugares no Brasil que possuem condições adequadas para a instalação de torres. Então, eles fazem estudos, trabalham com isso e chegam nessa conclusão. E é curioso aqui que depois do período pandêmico, a demanda e a oferta vem crescendo 4% ao ano. Daí a necessidade de investir em novas fontes. O que pode ser um indicativo de que, dentro do planejamento estratégico da companhia da AS Brasil, ela parece, segundo eles, ter acertado justamente quando passou a diversificar sua matriz energética com geração tanto solar quanto eólica. Mudando para uma outra componente, aqui na revista Forbes, e só para complementar uma informação que nós vimos trazendo há um tempo atrás, que era com relação à remuneração do presidente do Banco do Brasil. Esta notícia aqui da Forbes ela é assinada por Nath Fala, no dia 30 de abril de 2024, portanto de 2 dias atrás, lembrando que ontem dia 1º, foi feriado, né, o dia do Mundial do Trabalho. Então o presidente do Banco do Brasil ganha 94,4% menos que os presidentes dos outros bancos. A remuneração do presidente do Banco do Brasil pode chegar a 3,3 milhões, isso aqui é no anual, o que equivale a 5,6 do salário, por exemplo, do presidente do Banco Itaú. E aqui é uma história aí um tanto quanto controversa que acabou gerando, mas o fato é que, veja, a Assembleia Geral de Acionistas do Banco do Brasil rejeitou o aumento de 56,7. E aqui ele coloca assim, os acionistas aprovaram um reajuste parcial de 4,62%. Aprovaram para todos da diretoria. E no caso do presidente do Banco do Brasil, saiu de 74,9 mil mensais para 78,4. Esse é o salário. Claro que dentro de algum contexto, de acordo com a remuneração de cada um, a gente pode considerar isso alto. Mas eu acho que a questão principal e que essa reportagem traz é no comparativo, pelo menos dentro do mesmo segmento, né? Ou seja, quem é presidente do Banco do Brasil com presidentes de outros bancos. E aqui a gente pode ver, por exemplo, no caso do Unibanco, Itaú Unibanco. A remuneração total ela é de 59,18. Isso aqui é no anual, tá? Isto foi apurado no ano de 2022, ou seja, 59,2 milhões ao ano, o que representa um salário mensal de quase 5 milhões, 4,9 ou
4.900.000 no mensal. Veja que isso aí é bem diferente, né, do caso do presidente do Banco do Brasil, que com o salário atual talvez consiga chegar aqui perto só dos 900 mil, que complementam os 4 milhões do presidente do Banco Itaú. Se olharmos agora para o Bradesco é o banco que nós já estamos encaminhando a análise. Hoje foi feita a apresentação do resultado através da videoconferência. Os resultados foram divulgados ontem e que, vamos dizer assim, o mercado não enxergou muito bem esses resultados. Veja que o salário, a remuneração do presidente do Bradesco é de 31.400.000 aproximadamente ao ano. E isso representa aproximadamente 2.600.000 ao mês. Já o Santander, que nós analisamos acho que foi no dia de ontem, no feriado, dia 1º de maio, o salário do presidente do Santander é de 21.100.000 aproximadamente, o que equivale a um salário mensal de R$1.700.000. Veja como se diferencia do salário do presidente do Banco do Brasil. E evidentemente que tanto o Itaú, o Bradesco, o Santander, é importante, né, que esses salários eles incluem esses bônus aqui, que eu acredito não deva ter no caso do Banco do Brasil. Por isso que chegou aos 59,2 milhões ao ano. A remuneração da presidente, né, nesse caso é uma mulher atualmente, do Banco do Brasil é de apenas 5,6% desse valor. Então é esse comparativo que a Forbes vem trazendo aí para nós. E aí as pessoas vão dando uma olhada aqui, né? Por que essa discrepância? Veja que o que eles levam em consideração aqui, ó, é a experiência e a responsabilidade do cargo, que independem do desempenho do executivo. E também, veja aqui só para a gente começar, né? A remuneração ela é variável e ela está sujeita a uma série de questões, incluindo a performance individual do presidente, do banco, as metas financeiras, não financeiras e também as flutuações do mercado. Então tudo isso aí faz gerar, além do salário, aquele bônus. A remuneração variável, tanto de curto quanto de longo prazo, é vista como uma forma estratégica de garantir maior engajamento. Aqui fala dos colaboradores, mas eu acho que ele está se referindo particular ao presidente, incluindo aqui, ó, a redução da rotatividade. Já que os bancos privados eles possuem mais flexibilidade nas suas políticas remuneratórias, quase sempre eles são mais agressivos do que as estatais em compensação. Aliás, na compensação variável, porque a ideia é atrair e reter os melhores talentos. O que faz algum sentido, porque no caso do Banco do Brasil, trocou o governo, trocou o presidente. Às vezes, presidentes aí, eles ficam muitos anos no cargo, enquanto nas estatais vai depender do governo. E também, às vezes, depende de outras pressões. Dentro do mesmo governo pode haver essas trocas. E o que acontece? No caso das estatais, os salários dessas empresas são comparados com o restante dos salários dos funcionários públicos. E na hipótese de uma discrepância, evidentemente que vem toda uma contestação do porquê essas coisas acontecem. Então, se por um lado a gente verifica que o funcionalismo público, principalmente a elite, ela é bem remunerada, e às vezes até a gente questiona sobre isso, não me parece muito razoável que recaia a mesma cobrança para quem dirige uma empresa, como é o caso do Banco do Brasil, que na verdade é uma empresa privada. Me desculpe, empresa privada não. Uma empresa pública de capital aberto, onde outros integrantes podem fazer parte, inclusive não é obrigatório que a maior parte das ações pertençam de fato ao governo. Ele pode até ser o maior acionista, mas não necessariamente ele precisa ter a maioria das ações. Então isso aí pode acontecer e mesmo assim ela continua uma empresa
pública. E nesse caso, né, como se faz esse paralelo com o funcionalismo público, há muita contestação quando os dirigentes dessas empresas são remunerados dentro da média do mercado. E para completar essa notícia que está na Bloomberg Linha, e ela é uma reportagem assinada por Sérgio Ripardo, ela é do dia 30 de abril. E diz o seguinte, Santander volta a mirar varejo de massa. Isso por que eu estou falando isso aí? Né? Porque eu não assisti a apresentação do Santander, então só estou colhendo as informações dentro da análise que a gente fez aqui dos resultados do primeiro trimestre de 2024, para que isso nos leve a uma questão complementar. Os resultados, o mercado recebeu bem, as ações elas estão subindo e estão dentro de um patamar até que a gente considera a hipótese, inclusive, de comprar mais. Mas, veja bem, após controlar a inadimplência, acho que esse foi o primeiro fator que propulsionou uma ideia mais positiva em relação ao Santander, a estratégia agora fica voltada para clientes com renda mensal de até 4 mil. O objetivo é de se expandir novamente no segmento massificado de varejo. Então, quando se fala em varejo, dentro dos bancos, eles estão falando dessa captação desses cliente a cliente, né, principalmente nas pessoas físicas. Entre as principais medidas, né, então, está o redesenho da prateleira de produtos, agora voltada principalmente para brasileiros de menor patrimônio. Eu não vou avançar muito aqui na matéria, mas tem toda uma contestação, porque isso aí foi perguntado, eu não assisti, como eu disse, né, a apresentação, mas alguém lá perguntou, isso aí não seria uma volta ao mar aberto? E eles falavam muito desse tal mar aberto, principalmente ali em 2019, 2020, porque isso aí representou, né, um segmento de clientes capturados na internet sem vínculo anterior com o banco, justamente o que protagonizou a crise recente de inadimplência. Então, será que nós não estaríamos dentro de uma questão perigosa, como foi no passado, e que levou aos altos índices de inadimplência? E o que eles consideram aqui do lado do Santander, né, o mercado de trabalho está aquecido e o consumo apresenta sinais de melhora. Pode, inclusive, ser que dentro dessa estratégia a gente enxergue um risco, e é justamente esse risco que é falado na matéria. Então, eles estão decidindo correr o risco. Em resumo, tá aí a AS Brasil. Eu acho que a ação ela tá num preço bastante baixo. Não sei se está barato ou não, teria que fazer uma interpretação bem mais consistente, principalmente de cenário. A impressão que eu tenho é que tem empresas se apresentando e ninguém aparece, né, pelo menos em quantidade, de querer comprar um ativo que não tem o seu devido valor. Então, se tem candidatos, é porque se está vendo o valor ali. O mercado não necessariamente precisa ver da mesma forma, porque ele vai fazer outro tipo de análise, mas a impressão que eu tenho é que assim que se consolidar de fato um processo de venda, eu acho que essas ações tendem a subir aí a patamares interessantes. Nós precisamos, aqui pelo menos escolhemos um canal, ficar mais dentro da expectativa e no aguardo do desdobramento. E vamos verificar se a AS Brasil ela volta a ser uma pagadora de proventos ou se do lado contrário, na outra parte, a gente acaba se desfazendo, mas vamos esperar que decorra aí o andar natural da carruagem, onde eu acredito, não sei se isso vai acontecer ou não, que em aparecendo de fato o comprador acabe elevando o preço da ação. Com relação ao Banco do Brasil, não me parece ajustado o valor da presidente do banco com o restante do mercado. Eu não veria problema nenhum de chegar naqueles mesmos patamares, ou nem precisa ser naqueles, mas que seja uma coisa um pouco mais decente, na ordem de 20%, 25% daquela média, eu acho que é razoável, principalmente para quem dirige o processo. A única coisa que eu restringiria nesse caso, da outra parte, é que não me parece razoável que se seja presidente do banco e ao mesmo tempo se vai responder por um conselho administrativo numa das subsidiárias do Banco do Brasil. Aí não me parece muito razoável. Mas, enfim, né, o que se tem para o momento é isso aí. E, evidentemente, se isso aí, por um lado, não compromete a questão
do desempenho, porque o banco parece que está bem consistente. Vamos ver agora com o resultado do primeiro trimestre. E parece que fica muito deslocado em relação aos seus pares. Com relação ao Santander, acho que ele corre um risco, voltando para esse ramo, né, que é o chamado mar aberto, ou seja, esse cliente pescado aí no varejo, que às vezes não tem vínculo com o banco, que levou à inadimplência, porque eu entendo que os números da economia, por mais que tente forçar que eles estão indo na linha do bom patamar, não me parece, por tudo que nós já vimos aqui no canal, que as coisas estejam andando nesse sentido. Eu vejo um risco em optar por essa estratégia. Mas vamos ver, pode ser que eu esteja errado também, quem sabe. De qualquer forma, o banco aí faz parte da carteira do canal, a ação acabou se valorizando e é um pagador de proventos, é o que a gente tem visto. Achamos que na relação proventos que nós estimamos e o preço da ação, dentro dos valores ali, nos pareceu bastante razoável. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.